Flamengo dá vexame diante do Bahia lá em Salvador e vê o Palmeiras assumir a ponta da tabela. Bora lá pro vídeo. Vanderlei Souza! Olha o que aconteceu hoje lá em Salvador, na arena, que o pessoal chama Arena Itaipava, né, Arena Fonte Nova, foi algo que o Flamengo vem fazendo e aprontou várias vezes em Libertadores. É certo, é claro que não o custou a eliminação, mas teve vários jogos na Libertadores que foi um estilo flamengada, como a gente pode citar. Hoje nós vimos um Flamengo que até o momento da expulsão do Danilo não tinha entrado em campo para defender a liderança do campeonato. Naquele momento o Flamengo já sabia, inclusive, que o Palmeiras havia assumido depois de vencer o São Paulo de virada. Inclusive uma grande vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 3-2 de virada. Os gols no segundo tempo, os gols do Palmeiras. Mas a verdade é que o Bahia não fez um bom jogo no primeiro tempo, né? Mesmo fazendo o gol. Claramente que depois da expulsão do Danilo, que inclusive a gente tem que chamar atenção porque um jogador do gabarito, né, da trajetória do Danilo, da grandeza do Danilo, não pode cometer um pênalti como... não pode fazer uma falta como aquela de levantar o pé a tal altura. Não sei se talvez ele não viu o jogador do Bahia, mas ele sabia que ali era uma zona perigosa, né? Inclusive o jogador ia pressionar, ele sabia que o jogador iria pressionar. Então, ao invés de subir para tirar de ombro ou tentar tirar de cabeça, ele optou por levantar o pé, talvez precipitadamente, não sei. Mas é inadmissível um jogador da história, da grandeza do Danilo, jogador de seleção brasileira, jogador que já atuou em tantos clubes na Europa, fazer um vexame desse, né? Colocando o time que entrou em campo e no momento que a bola rolou, o Flamengo estava empatando com o Bahia. Então o Flamengo estava, naquele momento, reassumindo a liderança só por entrar em campo, só pelo empate. O Flamengo reassumia a liderança. Então o empate bastava para passar à frente do Palmeiras novamente. Mas a verdade é que hoje foi dia de flamengada, hoje foi dia de vexame total. O Flamengo não jogou nada até o momento da expulsão e depois, pelo menos, teve aquela desculpa de que realmente com um jogador a menos você não consegue fazer muita coisa. Vimos ali que o Bahia, como eu disse, não jogou bem também, achou o gol no final, já ali aos 43 minutos, só me ver aqui para não ser precipitado, mas foi aos 44 minutos saiu o gol do Bahia, e os jogadores do Flamengo ficaram ali pedindo falta, falta impressionante, como isso também não havia acontecido em outras ocasiões em jogos do Flamengo, né? Nunca vi os jogadores do time ficarem levantando os braços e a jogada seguindo, né? Os jogadores ficaram reclamando durante uma jogada em que a bola estava dentro da grande área. Então, mais uma vez, né, o José Willian aproveitou aos 45 do primeiro tempo e gol, né? O placar mais justo talvez seria um empate 0-0 no primeiro tempo, aí o Flamengo talvez no vestiário pudesse organizar, o Felipe Luiz pudesse organizar, fazer as mudanças que ele fez, inclusive que foram boas mudanças, gostei das mudanças que ele fez, tirou o Dela Cruz, tirou depois o Lino também, o Lino, pelo amor de Deus, né? O Samuel Lino, desde aquele último jogo contra não sei se eu vou me lembrar agora, desde o Vasco, teve outro jogo também que ele não estava muito bem. O último jogo, inclusive, também, né, contra o Cruzeiro, o Lino também não teve bem, né? Ele já tem um ou dois jogos aí que não está bem. Finaliza mal, né, dribla demais da conta, né, dá um drible, ao invés de finalizar, acaba tentando driblar novamente ou concluindo a jogada de maneira precipitada. O Lino teve frente a frente, né? Inclusive o jogo estava 0-0 ainda, né? Teve aos 43 minutos ali frente a frente com o goleiro Ronaldo, depois de um
um bonito lance, inclusive um bonito passe do Arrascaeta. Ele dá uma cavadinha assim de canhota, a bola passa pela zaga e pega o Lino sozinho, domina bem e na hora de finalizar, finaliza mal, né? Foi a finalização, teve mérito do Ronaldo? Teve, mas finalizou mal o Lino, na minha opinião. Era para tirar rasteiro ali, bater no, escolher o canto, chutar, ou se não, sei lá, dava até para driblar o goleiro se quisesse, né? Ele é rápido, então ele finalizou a meia altura, o goleiro Ronaldo meio que deu aquela defesa de futsal, né? Que é o reflexo do goleiro, então levantou a mão e a bola justamente tocou ali nele, então foi uma defesa do jogo, inclusive, melhor lance do Flamengo, melhor oportunidade, saiu do Lino, assim, agora lembrando aqui como foi naquele jogo contra o Cruzeiro, né? A cabeçada que o Lino deu, se ele cabeceia pro chão, aquela cabeçada em que foi o lance do jogo também, no último jogo contra o Cruzeiro, se ele cabeceia para baixo, faria o gol no Cássio, porque o Cássio é um goleiro grande, então a envergadura de quem é grande para tirar uma bola no chão é muito difícil. Então a bola a meia altura facilita, principalmente esses goleiros maiores. Então aquela cabeçada que ele deu no jogo contra o Cruzeiro, se ele cabeceia para o chão, ele faria o gol, né? E o Flamengo provavelmente sairia vitorioso daquele jogo diante do Cruzeiro, que o Flamengo não conseguiu vencer o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia no primeiro turno, o gol do Arrascaeta, mas nesse segundo turno deixou a desejar. Mesmo que o Flamengo talvez tivesse 11-11, não sei não, né? Da forma que o Flamengo entrou hoje, poderia no segundo tempo se organizar, claro, com as mexidas. Felipe Luiz sempre parece que ele deixa ali de propósito, né, alguns jogadores no banco ali a fim de surpreender o adversário. Mas enfim, no primeiro tempo foi isso, a expulsão foi aos 13 minutos. O Pedro saiu ali para a entrada do Cleiton. O Cleiton é um menino muito ainda inexperiente, né? A gente viu que ele estava inseguro, né, em algumas jogadas, quase que, inclusive, patinou em alguma dessas ocasiões. Mas é um zagueiro jovem, é um menino que precisa, inclusive, de ritmo de jogo, precisa estar entrosado, né? E jogo é assim, e só entrosa durante uma partida. Pode treinar o tanto que for aí e só entrosa mesmo no jogo valendo. Vamos ouvir aqui o que o Felipe Luiz falou. Segundo tempo, como eu disse, a expulsão do Wallace, né, botou tudo a perder, né? O Flamengo estava criando, inclusive, né? Chegava ali, claro que não com tanto perigo, mas estava chegando, né? O Flamengo chegava, não finalizava bem, mas estava chegando, né? Poderia ser que o Flamengo até empatasse o jogo, né? Poderia ali empatar sim, mas depois que o Wallace, ali aos 78, né, reta final do segundo tempo, tomou primeiro um cartão por reclamar, né, com o quarto árbitro, com o assistente. Ele reclamou ali, não sei nem do que ele reclamou, mas tomou um amarelo por isso, um amarelo bobo. O Wallace, ele lembra muito o Davidson, né? O Davidson no seu temperamento, no início da carreira ali, naquele temperamento mais explosivo. E lembra também um outro jogador, que eu não vou lembrar aqui quem é, mas que tomava muitos cartões assim também, só por reclamar. E o segundo cartão foi uma falta boba, né? Aliás, a arbitragem não foi o X da questão hoje. Eu não vi a arbitragem errar em marcações nos dois cartões vermelhos. É certo que o do Wallace foi o segundo amarelo, então não teve VAR, né? Só é VAR quando é o vermelho direto, né? Expulsão direto. Deu vermelho, possa ser que se o VAR entender que o juiz exagerou, né? Ou que realmente a falta seria para vermelho e o juiz não deu, aí o VAR chama. Mas a falta foi para amarelo, então deu amarelo e já tinha então segundo amarelo é vermelho. Então o Wallace colocou tudo a perder, entrou, jogou ali cerca de 12 a 13 minutos e pouco fez também, né? Foi mais do mesmo. Ele saiu ele entrou no lugar do Arrascaeta. Seria melhor ter deixado o Arrascaeta ali, né? Claro que estava esgotado também, mas talvez teria mais chance. O Flamengo teve até uma boa posse de bola, 48% de posse de bola contra 52% do Bahia. Mesmo tendo ali um jogador a menos, depois 2 jogadores a menos no final da partida, precisão de passes 89%. Enfim, né, esse foi o Flamengo de hoje, que viu o Palmeiras aí empatar no número de pontos e estar à frente, né, no saldo
de gols? Não, né? No caso é o número de vitórias, né? Saldo de vitórias mesmo. Palmeiras passou ali com 17 vitórias, o Flamengo tem só 16 vitórias. Um empate seria o suficiente para o Flamengo retomar a liderança. Então a tabela do campeonato está assim: Palmeiras 55, Flamengo 55 em segundo, terceiro colocado é o Cruzeiro com 52, o quarto colocado o Botafogo com 43. E o Bahia, que venceu o Flamengo, avançou, está ali na quinta colocação com 43 pontos, passando o Mirassol, que agora é o sexto colocado com 43. Vamos lá então para a coletiva. Felipe Luiz vai falar e a gente vai ver o que o treinador do Flamengo vai falar. Eu estou também ansioso para saber o que ele vai dizer sobre este jogo, esse vexame do Flamengo, mais um vexame. Flamengo que, como diria Jorge Jesus, o Flamengo só perde para ele mesmo. E isso está sendo provado cada vez mais, né? Quando não é uma patinada histórica, que é aquela entregada boa, acontece isso aí. Quando não é uma crise instalada dentro do elenco, um jogador brigou com outro, é isso aí que a gente viu hoje. Esse vexame todo, o jogador que é muito experiente faz uma falta que compromete o restante da partida. Aos 12 minutos é expulso e bota tudo a perder e compromete o restante da partida. Então, o Flamengo até que perdeu de pouco, 1-0, e ainda brigando, quase empata o jogo. Então saiu heróico ainda o Flamengo. Vamos lá então para a coletiva do treinador Felipe Luiz, treinador do Flamengo, falando nesse momento. Queria que você falasse a respeito do resultado, também a questão da arbitragem, se você acha que interferiu no resultado também. Bom, primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e que sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue. Bora? Quem é o próximo? Jéssica? Bora, vai. Ninguém quer Posso fazer, Felipe? pergunta? Por favor, Laje da Alfova, da Flamengo TV. Felipe, agora já projetando uma segunda fase de outubro decisivo, queria que você enaltecesse a importância desse período da data FIFA. Bom, claro, precisamos desses 2-3 dias agora que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje, e muito importante assim ter esse descanso para a gente poder trabalhar vários conceitos, corrigir várias coisas que temos que fazer na nossa equipe para poder afrontar essa reta final que é muito, muito dura e muito importante para a gente. Ainda o final da temporada vem pela frente e o melhor está por vir. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o momento do Flamengo, olhando para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que perdeu 9 pontos, sendo que 3 empates em casa e ainda teve também essa derrota hoje. Como você vê o momento, a gente olha para a Libertadores também, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. O futebol aplicado pelo Flamengo para você está sendo aquele melhor que você tem buscado? E agora o Palmeiras também na liderança. Bom, é um ano muito longo e obviamente que o futebol é momento, né? E são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente. Hoje vim muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião, contra o Cruzeiro. Fizemos um grande jogo contra o Estudiantes na ida. Como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta. E cada adversário vai colocar suas dificuldades em cima do Flamengo. E o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia. E agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números, e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Felipe, aqui.
Queria que você falasse um pouco sobre o Samuel Lino. É um jogador que vem caindo muito de produção ao longo dos jogos. Hoje também teve um primeiro tempo ali muito abaixo, um gol frente a frente, frente ao goleiro. Eu queria saber, na sua concepção, sua experiência como jogador agora, como técnico, esse peso que tem sobre ele de ser a contratação mais cara da história, isso está afetando o desempenho do jogador, ou se existe algum outro fator externo que a gente aqui não sabe, para falar um pouco sobre e o que você pensa para tentar recuperar e tirar o melhor dele. Bom, hoje é difícil julgar o jogo de um jogador com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, né? E ele teve que ajudar muito o Ayrton ali na lateral, com um jogador a menos. E claro que perde as forças talvez para poder atacar, mesmo assim conseguiu fazer suas jogadas, conseguiu tentar criar chances, e a chance que ele teve porque ele estava lá, né? E às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer, e infelizmente não fez. E depois que ele não fez o gol, acabamos tomando o nosso gol. Mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, o tanto que ele se esforça, e questão de tempo, é que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje, repito, não dá para culpar, eu acho que o time teve uma postura muito boa depois da expulsão, todos lutando, todos dando o máximo pela equipe, e tanto é que assim, Bahia criou muito pouco para fazer o gol, né? Fizeram o gol e ganharam o jogo, mérito deles, mas eu acho que o esforço que os jogadores fizeram a gente tem que falar. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, qual foi a tua ideia ali no momento que você decidiu colocar o Wallace Ian? Porque o Wallace é um menino que acabou tendo poucos minutos, né, depois do que aconteceu lá do pênalti perdido contra o Atlético Mineiro. Em alguns momentos ele ganhou aquela fama de ser um pouco esquentadinho, de provocador e etc. Ele acabou entrando no jogo, tomou amarelo, depois foi expulso também. Eu queria saber qual foi a ideia, se você já conversou com ele no vestiário, se os jogadores conversaram. O que você pensa agora daqui para frente para ele? Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo. É um jogador importante para mim no plantel. Já demonstrou a qualidade que ele tem. Mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. Nesses aspectos que eu tenho que focar em melhorar a minha equipe, que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande, e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia, que estava fechada, com um jogador a mais. Eles estavam se fechando bastante, e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final. Até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. Chama atenção, né, essa questão do Wallace Ian, e aí o Felipe Luiz fala, mas é um jogador novo. Mas se não consertar agora, dificilmente vai consertar lá na frente, viu? A hora certa de consertar, o Wallace Ian realmente, eu creio que ele tenha já levado vários puxões de orelha dos mais experientes do grupo, né? Tem ali vários jogadores, o próprio Danilo mesmo. Inclusive, parece que ninguém vai perguntar sobre, né, essa questão da expulsão do Danilo, né, o quanto foi imaturo ali esse zagueiro do Flamengo, né? Lembrando que o Léo Pereira estava suspenso, até por isso não jogou, né? Senão talvez seria o Léo Pereira o titular hoje. Mas sobre essa questão do Wallace Ian, não é de hoje. Eu creio que o pessoal da comissão técnica, os próprios jogadores, o próprio Felipe Luiz, deva sim já ter conversado bastante com o Wallace Ian. Parece ser um menino difícil, viu? Pelo estilo dele, pelo jeito dele assim, não sei não. Vai dar trabalho aí para reorganizar o entendimento dele de futebol. Tá jogando profissional, mas a responsabilidade parece que não é de profissional. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Com a derrota combinada, a vitória de virada do Palmeiras no clássico com o São Paulo no Morumbi, o Flamengo não depende apenas de si. O Palmeiras tem um jogo a menos e tem uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Nesse sentido, até que ponto isso pressiona o Flamengo
para esse mês que você falou, que é mais um mês decisivo, em que, além de tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem a preocupação com o Racing pela semifinal da Libertadores? Bom, sempre estávamos jogando com o status de líderes do brasileiro, e hoje agora somos perseguidores, né? Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos, e agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente, o Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada, hoje fizeram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis, o campeonato é muito competitivo, e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam. Eu acredito, eu confio muito no meu time, nos meus jogadores, e não tenho dúvida que vamos lutar até o final. Foi? Vai. Felipe, falar boa sobre o noite. Danilo? Lorena Vinha do Mosaico Esportivo. Você citou algumas vezes a questão do homem a menos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem de hoje. Bom, eu sinceramente não é o meu trabalho, esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito, muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo, não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos, tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. E eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. Felipe, boa noite. Pedro Paulo Catonho, do Coluna do Fla. Ainda sobre esse tema arbitragem, o Palmeiras é concorrente direto do Flamengo na briga pelo título brasileiro. E o jogo do Palmeiras foi bem polêmico. Gustavo Gomes fez uma falta para expulsão, Andréas Pereira também. Teve um pênalti claro para o São Paulo para ele fechar em 3-0. Enfim, o Palmeiras conseguiu a virada. Você acha que os bastidores do futebol estão se falando muito fora, enfim, Leila Pereira, pressão nos bastidores? Você acha que o fora do campo e bola pode decidir o Campeonato Brasileiro? Essa pressão externa pode decidir a competição? Eu acho que se a diferença de erros é 80-20, claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as 3 equipes, no caso, que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né, pelo bem da competição. Todos vimos isso, e infelizmente eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né, mas infelizmente tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. Muito bem, gente. Opa. Muito bem. Então tá aí, Felipe Luiz falando nesse pós-jogo. Flamengo, portanto, viu o Palmeiras passá-lo. Depois, inclusive, que jogo aí do Palmeiras, um jogo, inclusive com alguns, como o repórter mesmo colocou aí, algumas situações de arbitragem grave, mas que, sei lá, não tira também todo o mérito do Palmeiras, né? Há erros de arbitragem? Sim, né? Mas os jogadores fizeram os gols, né? O jogo estava 2-0 São Paulo, e no segundo tempo o Palmeiras virou esse jogo. Então, se a arbitragem interferiu, não sei, eu não sou muito de acreditar que um lance, né, uma arbitragem, uma decisão errada mudou totalmente o rumo da partida e entregou o resultado para o outro, né? Eu não sou muito disso. Como hoje também, a arbitragem atuou corretamente, né, nas 2 expulsões, eu penso, e ninguém falou sobre essa questão do Danilo, né, um jogador experiente,
proporcionar um pênalti, ou um pênalti. Eu estou sempre pensando no pênalti por conta da expulsão, né? Porque foi fora da área, né? Foi quase ali no meio do campo, quase no meio do campo. Mas ninguém falou sobre esse assunto aí. Mas é isso, gente. Finalmente o Rogério Ceni, então, vence o Flamengo, né? O Flamengo que já havia jogado contra o Rogério umas 16 vezes, né? 16 vezes, passando aí pelo São Paulo, Cruzeiro e o próprio Bahia, e sempre perdia, batia na trave ali. E o Rogério, então, conseguiu então vencer o Flamengo hoje lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Então é isso, muito obrigado, né, cada um. Esqueci de pedir aqui no início, mas vou pedir você agora para você se inscrever, curtir, comentar, se inscrever aqui no canal para fortalecer aí a nossa audiência, tá bom? Muito obrigado, e durante a semana a gente traz aí, né, alguns bastidores, a gente traz aí o que rolar nessa semana, que, como diz aí o Felipe Luiz, vai aproveitar a data FIFA agora. Data FIFA eu fico meio preocupado, porque geralmente os times que dizem aproveitar essa data FIFA voltam meio desligados, né? Como é o caso do Flamengo, já aconteceu em outras vezes. Então vamos torcer que volte melhor, né? Muito obrigado então você pela sua companhia e audiência. Muito obrigado a todos. Se inscreve, deixa o seu like, comenta, curte e compartilha. E até breve. Tchau, gente.